Oi! Hoje nossa análise foca em Philip Melanchthon, figura essencial da Reforma Protestante, né? Isso mesmo. Muitas vezes ele fica um pouco, digamos, à sombra do Lutero. Mas o papel dele foi único. Exato. A gente tem aqui fontes biográficas que mostram como ele, nascido Philipp Schwarzerd, lá em 1497, Certo. conseguiu unir uma formação humanista, assim, de altíssimo nível com uma fé bem fervorosa desde jovem. Parece que o avô teve uma influência grande nisso. É verdade. E a nossa missão aqui é entender as contribuições que foram só dele, sabe? Principalmente na organização da teologia reformada e naquela revolução educacional que ele liderou. Como é que ele virou o preceptor da Alemanha? É isso que a gente vai explorar. Um ponto de partida ótimo é o domínio que ele tinha das línguas clássicas. Para Melanchthon, o grego, o latim, não eram só ferramentas acadêmicas, né? Não mesmo. Não. Eram, tipo assim, a chave para destravar o sentido original das escrituras. Essa base filológica, esse estudo cuidadoso da linguagem, foi o alicerce, tanto da teologia dele quanto da visão pedagógica. Entendi. Para reformar a igreja, tinha que entender a palavra na origem. Exatamente, na forma mais pura possível. E essa base humanista, então, se conecta direto com a atuação dele na reforma, né? Como essa erudição toda moldou a colaboração com Lutero e os documentos que definiram o movimento? Precisamente. A mudança para Wittenberg foi o catalisador dessa parceria. Ah, Wittenberg. E o grande marco, sem dúvida, é a Confessio Augustana, a Confissão de Augsburgo, de 1530. Certo, confissão. Melanchthon foi o principal arquiteto do texto. Ele conseguiu, assim, articular as convicções dos reformadores, sabe? A justificação pela graça divina, a salvação só pela fé. Aquela ideia central. Isso, a centralidade da graça e da escritura. Ele articulou isso com uma clareza e uma concisão notáveis. E, importante, buscando apresentar os pontos de um jeito que facilitasse o diálogo, não só o confronto. Interessante essa abordagem. E o que é fascinante aqui é o método de Melanchthon. Ele era incansável, sabe? Na busca por unidade entre os diferentes grupos protestantes. Buscando consenso? Sempre prezando pela moderação, pelo respeito mútuo nas discussões teológicas. Isso contrastava bastante com o estilo, digamos, mais direto, às vezes combativo de outros líderes, até do próprio Lutero. Ele usava a clareza como ferramenta para unir, então? Exato. Argumentação precisa para construir pontes, não para cavar trincheiras. Poxa, essa capacidade de organizar ideias é impressionante na teologia. E as fontes mostram que ele aplicou essa clareza em outra área crucial, certo? A educação. Com certeza. Para Melanchthon, educação e fé eram inseparáveis e essenciais para a reforma da sociedade. Como assim? Bem, ele via que formar cidadãos e pastores intelectualmente capazes era vital para a saúde da igreja e do Estado. E ele não só defendeu isso, ele redesenhou currículos inteiros. Uau! Colocou uma ênfase enorme no estudo rigoroso das línguas bíblicas originais, hebraico e grego, e também na prática da retórica, do debate público. A ideia era formar mentes críticas, mas também piedosas. E tem aquele livro famoso dele, né? O Loci Comunis. Ah, sim. O Loci Comunes Rerum Theologicarum. É o exemplo perfeito disso. Não foi só mais um livro de teologia, foi um divisor de águas. Como assim? Pensa assim, ele pegou doutrinas complexas que muitas vezes estavam dispersas, sabe? E organizou por temas, os loci, ou lugares comuns, de forma lógica, didática. Quase um mapa da teologia reformada. Exatamente, tornou o estudo sistemático muito mais acessível. Isso foi revolucionário para consolidar e espalhar as ideias da reforma. Ajuda a explicar o título de preceptor da Alemanha. Ele moldou gerações. Entendi. Mas essa postura mais moderada, essa busca constante por diálogo, isso também gerou problemas para ele, né? As fontes falam de críticas. Sem dúvida. Ele andou numa corda bamba, digamos. Acusado de ser tolerante demais, talvez hesitante. Exatamente. Foi criticado pelos dois lados. Pelos católicos, claro, por romper com Roma, mas também por alguns protestantes mais radicais. Que achavam ele fraco. Que viam a moderação dele, a disposição para fazer concessões em pontos considerados secundários, os adiafora, como fraqueza doutrinária, ou até traição. Teve momentos de tensão forte, especialmente depois da morte de Lutero. A liderança dele foi questionada por buscar caminhos intermediários. Complicado. Muito.
Mas ele defendia que a unidade da igreja era um bem precioso, que valia o esforço do diálogo, sabe? Desde que os pilares essenciais da fé não fossem comprometidos. E apesar das polêmicas, Apesar das polêmicas, o legado dele na estruturação do pensamento teológico protestante e na fundação desse sistema educacional humanista cristão é imenso. O interesse renovado na obra dele, como a gente viu no centenário de 1997, só confirma a relevância. Ele se via como um servo da verdade bíblica, usando os dons intelectuais para isso. então, resumindo, Melanchthon não foi só um braço direito de Lutero, ele foi o grande organizador da teologia da Reforma. o sistematizador. Isso, o arquiteto da educação protestante que influenciou a Alemanha toda e mais além. E uma figura que tentou harmonizar a erudição humanista com a fé reformada. Deu método, deu sustentação intelectual para o movimento. Exatamente. O impacto duradouro dele vem dessa combinação única: rigor intelectual, clareza pedagógica e essa busca persistente, ainda que complexa, por unidade através do diálogo bem fundamentado. E isso nos deixa com uma questão interessante para pensar, né? Olhando para a trajetória do Melanchthon, com os acertos e as dificuldades, qual o valor e talvez quais os perigos de buscar o diálogo e a moderação em tempos de convicções fortes, de polarização, seja no campo religioso, social, intelectual? Fica aí a reflexão.